Eu acho que a Razita, ela continua comigo, assim, né? Não é uma questão de lembrança. É cotidiano, faz parte de mim, assim. Eu acho que eu não seria a pessoa que eu sou no meu dia a dia, nas coisas que eu faço diariamente, no meu trabalho, com a minha família, com os meus amigos, em tudo que eu, com o meu país, com a sociedade, com tudo que eu faço. Eu acho que ainda é a mesma pessoa que estava aqui na Razita. Nós três já viemos aqui muito trazer os filhos e essa casa aqui, mas você que não veio há quanto tempo? Mais de 30 anos, né? Então, Mais de 30 anos. Mas parece que foi sábado passado, Flávio. Pois é. Eu acho que a Razita ainda... Ela está comigo todos os dias, não tem uma coisa assim dessa lembrança. Mas uma coisa que eu posso te dizer, quando eu estava entrando aqui, né, ali, parando, a sensação que eu tive, a primeira lembrança que eu tive foi do barulho. Parecia que eu estava entrando ali e já querendo ir para peladas. E aí a gente vai agora te mostrar, porque tá tudo muito diferente, mas assim, as emoções vão vir como vinham naquela época, né? Ah, cara, é uma barata. Vamos. Eu acho que aquela época continua, né? A gente tá saiu aqui daquela com a época. gente. A Razita não sai da gente. Olha isso aqui, né? A gente junto. Caramba, gente, junto, cara. Isso aqui é a Razita. Isso é vida. Isso por onde a gente vai leva a Razita. Então a sensação que eu tive aqui entrando é aquela algazarra. E alguém já me chamando, vem! Eu era goleiro, né? Goleiro é sempre querido, né, nos times. Então vem agarrar na próxima. Então acho que a primeira emoção que eu tive aqui foi de me lembrar da algazarra, dos gritos, das pessoas chamando. Eu acho que essa é a minha primeira lembrança. Minha vida é Razita, até hoje eu acho. Olha, meu primeiro sábado foi um passeio no Parque Lage. Eu acho que os Madrinhos vão ter ido lá no Eliezer chamar a gente. E eu me lembro que acho que foi a primeira vez na minha vida que eu andei de ônibus com os amigos, sem meus pais. E tinha que levar um piquenique e eu levei frango assado, porque na minha cabeça aos 11 anos, piquenique era frango assado, faltou só a farofa, mas foi sensacional e eu nunca mais quis sair. E o ano da minha Shirvá foi 1986. Mas a gente não fez SNAT. Nesse ano que o nosso grupo estava no SNAT, a gente ficou aqui na Razita trabalhando, e foi um ano também importante, mas acho que o SNAT foi alguma coisa que ficou como um desejo que a gente não pôde fazer. O que a gente fez foi o Razitiú, e aí sim a minha Shirvá toda foi, que era um programa que a Razita tinha de 2 meses e que era muito bacana. E eu diria que foi um dos pontos marcantes assim, da nossa trajetória na Razita. E a Luli, que é a nossa filha, veio para a Razita com 7 anos e já queria participar no momento em que não era para a idade dela ainda. E aí, tá até agora. Conta um pouquinho você também. Eu posso falar que com certeza é uma coisa que faz parte da minha vida. Que desde pequeno eu sabia que eu ia entrar na Razita, em algum momento da minha vida eu ia para a Razita, que aquilo seria importante para mim. E isso foi uma coisa muito forte, que eu sentia que eu precisava estar aqui, e era parte de mim, era parte da história, era parte da minha tradição. Então sempre foi importante para mim ter essa trajetória aqui nesse lugar. Por causa deles, que eles conheceram aqui, eu acho que
e também chegar aqui e me apaixonarem desde o início. Se você quiser contar a sua atividade, mas quando a gente se conheceu, na verdade, a gente foi fazer um ataque. A bandeira, né? Todo mundo conhece. Né? E a gente ficou exatamente a primeira vez que a gente foi. Tá bom? Tá muito atacado. Cara, eu não consigo parar de sorrir. Isso é a primeira coisa, assim, porque por N razões, né, assim, de eu ver que tem uma pintura na parede que eu pintei uma vez. É extremamente emocionante, mas acho que o mais emocionante de tudo é ter chegado na casa, a Lula abriu a porta pra mim, eu não reconheci de cara, falei, uma Hanihá, sei lá, uma Madrihá qualquer, abriu a porta pra mim, daqui a pouco encontro Bruan, que fala, sou eu, Bubu, falei, meu Deus, é ela, daqui a pouco chega Davi, chegou outra, meu Deus, era a Lula que abriu a porta, ela, você lembra de mim, eu também lembro de você. Isso tem quantos anos? 12 anos. 12 anos. Bom, falar um sentimento da casa, eu acho que é muita nostalgia, né, e muita gratidão de entrar aqui e ver que a Razito, ela continua, porque acho que essa é uma das grandes coisas que a Razito mostra pra gente, né. 82, eu tinha 7 anos, cheguei em Solelim e só saía Bogueret. Anos depois a gente volta e a gente vê que as coisas elas mudam, elas se transformam, mas a essência da Razito segue aqui. O espaço, né, traz muitas lembranças das paredes, enfim, algumas pinturas que tem as nossas mãos, né, que representam momentos e memórias que a gente viveu aqui. Então, sempre entrar aqui tá também muito além de uma questão física, né? Eu vivi a Razito no Liessing, eu vivi a Razito na casa antiga antes dessa, e a gente fez a primeira campanha, que foi 92. 92? Bom, a Razito é a minha casa ainda hoje, que eu trago os meus filhos, espero trazer meus netos. E eu digo que não é, quando a gente chega ali na Rua das Palmeiras 31, na entrada, não é um portão, é um portal que leva a gente para uma outra dimensão. É uma época muito bacana, assim, adorei, né, ser da Razito, é uma época que foi muito marcante para mim. Fui durante muito tempo, desde Rania, Madri, fui Masquia, fui Masquia Roots, fui Meraquesiton, e acho que de todos esses cargos, ter sido Meraquesiton talvez tenha sido uma das coisas mais bacanas, né? Fazer o Jornal da Razito, né? A gente ria dessa fazenda e depois ria mais ainda vendo as pessoas depois da Abdalá, né? Pegando, né, o Itone e rindo, né, das coisas, né, e comentando as coisas que a gente escrevia, né? Acho que eu não me esqueço, foi meu primeiro sábado pós-SNAT, porque eu era da NH. Então, foi a primeira vez, assim, tendo que, por exemplo, chegou a hora da Analá, a gente falou assim, a da Analá não, desculpa, da Abdalá, chegou a da Abdalá e era assim, nossa, agora é nossa vez de puxar a Abdalá, se a gente não puxar, não vai ter. Então era eu e meus, companheiros da NH, correndo, chamando todo mundo, e a gente juntou, a Razito inteira, e eu ver, assim, a Razito inteira me escutando, foi assim, nossa, agora é minha vez de poder, tocar a Razito também, e ver, brilho nos olhos de todos os Rainy Hilme, todo mundo, assim, animado, escutando a gente, foi muito emocionante. Minha vida inteira eu passei na Razito, a verdade é que existe aquele clichê de que quem sai da Razito, a gente sai da Razito, mas a Razito não sai da gente. E agora, esse ano, de 2022, eu estou tendo a alegria de trazer minhas filhas de volta para a Razito, né? Então, para mim, foi a oportunidade da reconexão e de dar a continuidade para isso. Cara, o processo de fazer o Itone era um negócio bem arcaico, comparando com hoje em dia. A gente não ia para a área, tirar a cópia, né, no andar lá, no terceiro andar da área, sei lá, numa salinha pequenininha, a gente fazia, né, cada um no seu computador, ia lá, tirava a cópia, manualmente mesmo, um por um. Depois chegava sábado cedo, aqui na Razito, aqui na casa da Razito. Tinha uma sala que a gente chamava, que era a sala do Itone, que depois a gente até botou um monte de capa do cacê na parede dessa sala. E a gente ficava grampeando, né? Tinha que um processo mesmo, né, produção mesmo. Ficava todo mundo grampeando e ficava pronto assim, em cima da hora, né, pra gente poder, né, com o Madri dar as atividades.
e depois distribuir, né? Depois dá para lá 6 e pouco da noite distribuir, mas é um processo bem arcaico mesmo. São muitas lembranças, difícil, muitos amigos, muitas amizades, muitas conexões feitas. As mais incríveis que duram até hoje. Snap, talvez a melhor experiência da vida, um ano incrível, difícil de descrever. Acho que eu tomaria aqui bastante tempo de vocês para falar. E você, Lelê? Muito bom ter a Lelê agora. Eu entrei na Razip em 2018 e eu acho que eu vou fazer Snap em 2030. E não sei, a Razip é um movimento muito unido, sabe? Faz as pessoas, sabe, serem muito juntas. Faz várias atividades maneiras, como Formiga Atômica. Eu amo Formiga Atômica e sei lá, o Ganim, acho que é Ganim, o nome, que também é muito maneiro, sabe? E é isso. A Razip certamente marcou a minha vida. E a inauguração dessa casa daqui, foi uma coisa muito marcante para mim. Então, ter ajudado assim, ter um sentimento de pertencimento, de você pertence a uma instituição, pertence a um movimento, e que é abraçado por muita gente. Então, foi um momento marcante. O SNAT foi um ano muito marcante também. Tiveram, enfim, várias pelotas, várias Mahanés. Bom, eu acho que as 2 Mahanés que mais me marcaram, eu fiz 3, foi a primeira e a última, né? A primeira Mahané como Haniá, aqui na verdade no Rio, né? Porque a minha primeira foi a Central. Então a minha primeira no Rio foi em dezembro, no mês de Moabim. Foi uma Mahané que, assim, eu efetivamente conheci e vinculei com todos os integrantes da FAR. Foi sensacional. Foi, assim, um clique na minha cabeça de quero viver aqui nessa casa, ter essa experiência durante todos os anos que eu puder. Então, até o finalzinho, né? Até o último ano de governo que eu fiquei. E o meu último ano, minha última Mahané como Madreha também, foi essa despedida. E é normal, né? Depois do SNAP, as pessoas vão saindo aos poucos. Mas a nossa festival era muito grande e a gente combinou de todo mundo, né, que pudesse, fosse nessa última Mahané para se despedir. E foi realmente muito emocionante. Agora me veio aquele seminário em Moabim, que era o B, meu irmão, e a Carlinha de Madrihim. E a gente estava indo, era pra Deep Lambda? Eu acho que foi em Teresópolis, foi na casa de alguém de Teresópolis, não foi? Sei que a gente ficou 5 horas no ônibus, porque teve algum fechamento, e o seminário começou ali, assim, começou na gente conversando, começou com uma galera, assim, super animado. O seminário começou no ônibus. Nossa, foi bem marcante. Então, eu fui madrir, bom, na verdade, eu tive um madrir que era muito próximo da Dália, e que falava sempre pra gente, que ela é maravilhosa e tal, e ela tinha 12 anos na época. Que isso, pai? Mas você não fala. Mas é verdade. E aí a gente fica com aquilo na cabeça, pô, uma pessoa legal, bacana e tal. E aí eu fui para uma Mahané, já depois do meu SNAT, um seminário, na verdade, em julho de 79, que ela não era minha Hanukkah, porque ela era muito pequena para ser minha Hanukkah, mas meus Hanukkah estavam juntos também, e aí a gente ficava todo mundo mais ou menos junto no seminário, era em movimento Clay, a gente se misturava bastante, e aí acabei conhecendo a Dália e na última noite da Mahané. Isso, na noite de fogueira, tocando flauta, ela foi interessante, o rapaz. Aquele clima romântico. Moça. Foi legal. E aí a gente foi meio que arrastando aí uma amizade colorida até março de 80. Em março de 80, quando eu já tinha decidido fazer aliar, inclusive, a gente começou a namorar. E estamos namorando até hoje, pois né? Pois e aí ficamos namorando até hoje, apesar de eu ter feito aliar, voltado, enfim, um monte de histórias, mas ficamos juntos. E aí quando a gente teve filhos, né, era natural que os nossos filhos fossem da Razip, né?
A gente acabou não sendo bem assim a história, mas o Léo foi o primeiro filho, foi para Razito. E aí ele foi, como ele falou, com 6 anos, ele foi para Razito. E ele ia fazer 7 anos em julho. Então ele ia para Marrané ainda com 6 anos, ia fazer 7 anos na Marrané. Mãe, que é mãe, achou que, puxa, né, meu filho com 6 anos vai para Marrané. E aí eu tive que impor minha vontade paterna e dizer, nós não temos o direito de negar isso pro Léo. Isso mesmo, é verdade. E aí o Léo com 6 anos foi pra Não, isso nem chegou em mim, assim, eu nem sabia que rolou essa polêmica. E como o Léo faz anos em julho, toda a Marrané vinha para as Marranotas. Bolos e festinha e etc. Uma coisa que nos nossos tempos jamais aconteceria, porque os madrinhos não deixariam chegar nos Hanrim. Se no tempo dele, eu tenho que agradecer publicamente, porque isso anualmente chegava. Não, super chegava, legal. tinha. Super legal. Ele sempre, durante muitos anos eu não tive o Léo no aniversário, porque ele estava na Marrané da Rádio. Não, e até ligava. Não, tinha o telefone lá de Clay que eu ligava no meu aniversário, porque não tinha celular. Eu ligava. Gratidão eterna, seus madrinhos, nós jamais faríamos isso. Mas enfim, então uma história família muito ligada no Otto, né? Porque o Filipe foi do Dror, mas muito ligada a Razito também. Acho que a gente deve a nossa vida familiar para Razito, de certa forma. Bom, quem fez o Nato com a gente, que não está aqui agora, o Marcelo Gorinha, a Priscila Segal e o Alan Spector. O Alan Spector foi? Não lembro direito. Não ele lembro. foi, não sei se ele foi. Dizem que ele foi. Dizem que o Alan estava lá. E a gente é uma das poucas chavotas que teve. A gente teve a oportunidade de fazer os Natos em 2002, que foi um ano muito desafiador para Israel. Então a gente teve uma oportunidade única de como a gente também não saía absolutamente todos os finais de semana. A gente teve a sorte de ter um ano em que um programa ofereceu todos os passeios que a gente podia. Então, pelo fato de estar ali uma questão de conflito um pouco mais árdua naquele momento, cara, todo final de semana o Marrone tinha um passeio diferente, que a gente teria que pagar pela gente, mas como a gente estava sem poder sair muito, foi o melhor ano, porque a gente fez tudo que todo mundo fez, só que pago por eles. Sim, assim, só para contextualizar um pouco, né? A gente fez na 2002, 2001, final de 2001 teve o atentado das Torres Gêmeas e teve a primeira, né, e teve a intifada, né? A segunda, né? Foi a segunda intifada. E então, só que o ano de 2001 era o ano que a gente tinha que convencer os nossos pais para deixar a gente pro SNAP. Então, esse foi muito difícil. Convencer os nossos pais. Na época, né, rolando a intifada, ataque das Torres Gêmeas, deixar a gente para Israel, né? Mas assim, a gente... Acabou que no final de novembro a gente quase não tinha nenhum inscrito ainda na Marrané. Então... Foi bem devagarinho. O Bruno foi o primeiro, logo depois eu consegui convencer meus pais, em seguida o Betinho, e os outros 3 foram logo em seguida. Então, entre dezembro e janeiro, que foram os 6 inscritos pro programa. E entre essas viagens que o Bruno falou, a gente ficou um fim de semana no Mar Morto, num hotel 5 estrelas, tudo. Coisas impensáveis, né? Para um ano de Nato, a gente ficar num hotel em frente ao Mar Morto. Foi... Não, e nesse ano aconteceu coisas que não tinham acontecido antes, que era a reunião dos pais, né? A gente nunca tinha ouvido falar que os pais se reuniram, né? Será que a gente manda eles voltarem porque tá muito perigoso, não sei o quê? E a gente nem ouvindo as coisas, né? Dentro do Marrone, completamente alienado, que estava acontecendo fora. Eu lembro que teve uma vez que nossos pais estiveram aqui no centro para fazer uma videoconferência com a gente. Então, foi todo mundo para uma sala no centro da cidade que tinha um vídeo para fazer videoconferência. A gente foi em Jerusalém também, no Marrone, num escritório que também tinha um vídeo lá pra gente poder fazer videochamada com ele. Que não era comum, né? Imagina. Não era comum. Surreal, tá igual. Isso que eu ia falar, tá igual. Até o cheiro, tipo assim, cheiro de moedona. A gente entrou aqui, cheiro de moedona, o espirro de moedona. E sei lá, não sei como vocês, mas eu entrava há muitos anos e foi entrando assim, parecia tipo, olhando cada sala assim com cuidado. Pra ver exatamente como era, assim, e traz muitas boas recordações, assim, acho que foram foi muito tempo. Muito tempo, muitos sábados, né, com vocês. Sei lá, foi um momento muito especial, assim. Foi a infância inteira, né? A gente entrou aqui muito pequeno, a gente passou dentro dessa casa por todas as fases da vida, né? Crianças, adolescentes, jovens, adultos. Então, assim, é uma casa que
engloba todas as fases e todos os processos, então é uma casa muito afetiva, né? Que guarda muita história. Então, como vocês viram, eles são filhos da Esmirá. Né? Tudo começou meia-noite, atrás da capela. Vocês vão ficar de Esmirá juntos. Era uma marrané de Madrihim. Era Madrihim e Amelim. Eu era Amelim. Pré-Adrahá. Foi em setembro, né? Então a gente estava quase virando Madri, que virava no final do ano. Não foi um seminário. Não. Foi uma marrané. Acho que até tiveram umas discussões sérias, mas assim, era uma marrané. Teve grupo de Olimpíada. Raditigrama. Shmira, ataques e defesas, jogos de salão. Então fizeram um raditigrama falando da gente, acho que já estava rolando um clima desde o ônibus, talvez. E aí botaram a gente de Esmirá. E a gente estava na Esmirá. E aí soltaram um morteiro e tudo. Teve um ataque. Era um ataque para os Madrihim, feito por ex-Madrihim, né? Que tinham saído da Ásia. Foi bem legal. Foi em Kinderem. Foi no sítio da Kinderem, né? E acabou a água. Olha a situação, gente. A gente estava ficando pela primeira vez, mas acabou a água. Não dava nem para escovar o dente. Pois é. Então, assim, a vida cultural, a nossa vida musical, a Razip que eu aprendi, que eu conheci o rei da brincadeira e o rei da confusão. A Razip que eu conheci, foi apresentado a Chico Buarque, Gilberto Gil, Raul Seixas, Caetano, e a gente vai levando isso, né? Tim Maia, e não tem a preferida, é difícil, né? Eu acho que eu gostava mais das atividades. A minha Shirvá eram muitas meninas. Então a gente adorava aquelas atividades mais cabeça, que a gente chorava e tal. Mas eu gostava também de tudo, né? Adorava jogar kickball e todas as brincadeiras de quadra que tinham aqui. Cara, eu, quando Rani, gostava muito de Formiga Atômica. Agora que eu virei Madrid, eu gosto muito de Formiga Atômica, muito legal. Fico na base eu e meu leite condensado. Mas, cara, as melhores histórias, algumas eu nem posso contar, que são Prologue que a Marina não teve. As Prologue clássicas de chorar. Ficaram, ficam marcadas até hoje. Até hoje a gente fala em Shirvá, comenta. Quando alguma Shirvá vai ter essa Prologue, a gente comenta. Ai, que legal, viram que a Shirvá teve uma... Você. Eu acho que a minha favorita é o Yom Laila. Assim, quando eu tento explicar pra alguém que não é da Razip, todo mundo fica assim. Quê? Mas realmente, eu tenho medo, sim. Só que eu acho muito maneiro ver as ideias. O que passou na cabeça desse madrinho pra criar isso? E eu acho maneiro. Quando o Felipe nasceu, tinha aqueles negocinhos de enfeite de quarto, né? E aí uma amiga nossa fez pra gente um enfeitinho, a gente não falou nada. Ela chegou e falou, a gente fez um enfeitinho pro quarto da maternidade. Aí eram 2 bonequinhos, o pai e a mãe, e o nenenzinho com a camisa da Razip. A Razip, pra mim, é a minha escola de vida. Aqui eu aprendi as coisas mais importantes e que deram, assim, o start em muita coisa. Assim, agora eu estou muito com a coisa da casa, né, que eu estou na campanha. Então ontem no grupo dos pais das minhas filhas estavam comentando, e aí o Bruno Weikenheimer, que foi meu Ranir, que é meu amigo a vida toda agora, ele lembrou que a gente veio na casa, porque eu estava com a chave da casa, e que a casa estava toda branquinha, não parecia Razip. Então que a gente começou a pintar a Razip, a sujar um pouquinho, para não ter cara de escola. E assim, eu adoro a Razip, eu adorei tudo, mas o que eu mais gostei realmente foi da Adrahá e das viagens. Eu fui em todas as Mahanot, Raziolo, fui Madrihá do Raziolo, fiz Snack, e agora eu tô vivendo outra coisa com a Razip, que é uma delícia também, através dos meus filhos. Os 3 são da Razip. Os 3 adoram a Razip, o Nick não pôde estar aqui hoje. Cara, vamos concordar que eram 3 fanfarrões, não tinha como ser os 3 da mesma pergunta, não. Do mesmo Hulk, né? Não, no mesmo Hulk não dá. Cara, eu lembro assim, eu lembro a primeira vez que eu entrei na casa,
quando não era um sábado. Era um dia que era só pra gente vir aqui. E esse é um dia que eu guardo com muito carinho, assim, que foi o que eu entendi que essa casa ela existia pra gente, ela existia pra Hazit e não sei, eu fico até emocionado de estar aqui de novo, porque é isso, todas as memórias são nesse lugar e ele existe pra isso, pra ser Hazit, pra dar pelo lar. Enfim, é um momento muito marcante pra mim nesse dia. Cara, eu, assim, entrando com 10 anos e saindo com... Saí em 2012, saí com 2014. 2014 eu tinha 22, talvez 23. Cara, foram 13, quase 14 anos de Hazit, sendo que eram todos os sábados aqui, e além disso, assim, muito mais trabalho além dos sábados. Então, realmente são, cara, metade da minha vida, eu tô com 30 anos, é metade de uma vida dedicada a Hazit. Então, cara, assim, todos os momentos realmente foram muito marcantes. E, cara, além de todos os sábados, eram semanas que às vezes dormia aqui, ou finais de semana se encontrando para poder discutir alguma coisa sobre a Hazit. Então, cara, realmente 15 anos foi muito marcante da minha carreira inteira de Hazit. Eu acho que sim, o momento marcante foi quando eu cheguei de Snato. E aí, quando eu era pequeno na Hazit, eu ficava imaginando, cara, né, o Macir lá na Abdalá falando, né, eu falei, cara, nunca imaginei que um dia eu seria Macir, eu lembro da minha primeira Abdalá, eu puxando aqui com o pessoal todo, né, a Hazit lotada, foi muito bacana. Eu acho que, né, o que é mais importante que a gente levou da Hazit, as suas amizades, né, o conhecimento que a gente teve, né, discutir questões de judaísmo, de sionismo, questões que são bastante profundas, e essa noção de comunidade, né? Tu falou que a gente levou muito, né? Fazia 3 dias, pô, já era da Hazit de São Paulo, né? De Porto Alegre, meus amigos daqui, né? A gente leva muitas amizades também. Tu contando agora, eu lembrei de uma parada muito engraçada. O Alex voltou, fez na 2010, voltou em 2011 com o Macir. Em 2011 eu tava em Bonin Bay pré-Snat. Ele voltou querendo barrar uma galera de uma vida. Cara, isso eu me arrependo. História minha com a Hazit, na verdade, é a própria história da minha infância, da minha adolescência. E aí eu só saí da Hazit 2 anos depois do Snat, né? Em 2010, a minha história com a Hazit, além de amizade também, esse começo, né, da minha relação já veio desde a família, né? Meu irmão já era, meus primos também. Então houve uma conexão de toda a família com a Hazit e fez com que todos ficassem e tivessem seus momentos lá. Então é uma lembrança de muito carinho. Enfim, todos os sábados, todas as Mahanot. E aí é de tudo, é difícil botar em caixas, né? Porque teve as diversões, mas tiveram os aprendizados também. E toda a formação nossa também foi um pouco de lá. Então, eu entrei na Hazit porque eu estava na casa da minha prima e ela estava preparando a Mahané. E ela estava preparando um cartaz do País do Açúcar. E aí eu olhei aquilo ali, vi e falei, cara, que maneiro. E minha família toda da Hazit, minha irmã ligou um dia antes, minha irmã ligou pro Pilek, que era o Gizbat na época. Perguntou se eu podia ir na Mahané mesmo sendo um dia antes. Ele falou que podia. Isso foi em 95, se eu não me engano. E aí fui para Mahané e desde então, até 2008, fui sempre da Hazit. Fiz Snat em 2005, fui Maskil em 2006. Tafkidim que eu peguei foram... Acho que todas as Vadot eu devo ter feito parte. Eu fui em Meraquez Rádio, fui em Meraquez... Não lembro, infelizmente. Mas enfim, ataquei todas as Mahanot até fazer LA, que é outra coisa que eu fiz também na Hazit. Fiz LA em 2011, fui Madrid da Shkvutzot Snat 2012 e 2013. 2014 também estive ali um pouquinho, mas fui professor do Mahon de 2014,
e voltei para o Brasil em 2022. Então, é totalmente clichê, só que a casa da Hazit é minha casa. Não é nem minha segunda casa, é minha casa mesmo, porque é o lugar que você entra e você automaticamente, a partir do momento que você passava por aquela portinha azul ali, você entra num mundo que você vira outra pessoa, que na verdade não é outra pessoa, você é você, entendeu? A partir do momento que você passa por aquela porta, você vira você. E uma lembrança da casa específica, agora eu me lembro do cheiro da Hazit. Tipo, a Hazit tem um cheiro. Não sei se ela ainda tem o mesmo cheiro que ela tinha. Mas é o que tem marcado em mim. Se você me pergunta assim, fala uma coisa da Hazit que você lembra. Eu penso em entrando no corredor, ali onde tem, do lado esquerdo era Maskirut, era rádio Maskirut. Você entra nesse corredor e aí um monte de gente correndo de um lado para o outro, barulho de gritaria e esse cheiro que só a Hazit tem, que é suor, com tinta, com água, com mofo de blusa molhada e mal seca. Dessa história. Bom, a relação com a Ari, nossos pais foram fundadores. Todos os 4 eram de origem alemã e estavam aqui quando a Ari foi fundada, e aí vai passando de geração em geração. Os nossos pais nos colocaram na juventude da Ari. Dr. Lemler, nosso rabino na época, Henrique Lemler, ele resolveu criar a juventude da Ari para integrar os jovens, porque muitos de nós não estudávamos em escola judaica, que não existia, quase ninguém. Ou quase ninguém. Então ele resolveu criar grupos de jovens judeus, tipo como Yehud, Dror, Betar, etc., Ben Akiva, só que éramos não religiosos e não ligados a partidos políticos. E aí nós começamos a nos reunir numa sede, numa casa em Ipanema, alugada. Todo sábado a gente tinha reunião com a nossa madre Ruth Josephson, que é irmã da Miriam, que mora em Israel, e lá fazíamos a programação normal de grupo. Fazíamos júri simulado, palestras, brincávamos, tinha jogos, integração social e cultural, com palestras sobre história judaica, sobre judaísmo, sobre as festas, cada vez eram comemoradas. No final, a gente ia tomar uma laranjada com um pedaço de pizza e cada rapaz levava uma menina do grupo para casa. Éramos todos, começamos na base de uns 15 anos, todos rapazes e jovens. Cena 13, take 1, ação. Gente, é uma gravação também, não é ao vivo, que a gente pode... Tá bom, a gente vai pra ação. Tá bom, é isso. É o que vier no coração. Ih, tá gravando já, né? Pô. Ih, tá gravando. Você apresenta ele, Gisa. Não, Você apresenta aí, então. Tá, eu vou te falar então. Tudo bem? Sou o Léo Garfinkel, sou estudante de 2021. Sou atual masquinho da Hazit, junto com a Bubu. E entrei na Hazit em 2009, com 7 anos, e desde então nunca mais saí. Estamos aí até hoje. Tá. Bom, Bruna Zuzman, Bubu, sou mais velha junto com o Léo. Entrei na Hazit em Soleirinho, também com 7 anos, em 2009. É isso. Eu sou o André. Mas desde que eu entrei na Hazit, eu me tornei Dedeco aqui. Entrei em 2008, quando eu tinha uns 6 anos, e fiz Isnat em 2021. Meu nome é Luli, eu fiz Isnat em 2021, eu entrei junto com o Deco em 2008, a gente tem até a briga de quem entrou primeiro. E foi antes de Sorelli, na verdade, a gente entrou antes.
E sou Rashput, da NH atual, e eu tenho 21. Sou a Paula, eu tenho 20 anos, entrei na Razito. Sou Leli em 2009 também, sou destinada de 2021. Oi, sou o Shaw, da Shaw. Sou o Rashinu da Razit, destinado também em 2021 com eles. E entrei na Razit também, sou Leli em 2009. E desde então, desfrutando dessa magia com esses meus amigos aqui. Acho que a gente tem muita história pra contar. Nós começamos. Basicamente, a pessoa mais novinha aqui se conhece há 13 anos, né? Então, a gente, todo mundo aqui entrou em Solelim, né? Então a gente conseguiu pegar esse ciclo de trás pra frente. Então acho que a gente tem muita história pra contar, muitas coisas que a gente viveu aqui. Acho que pra quem tem 20, 21 anos, tá aqui desde os 6 É uma coisa fantástica. Mas... falou que tem 20 anos. Ah, eu tenho 21. Eu acho que a gente viveu de tudo aqui, o máximo que dava pra viver. A gente foi em Rani pequeno, foi em Rani mais velho, foi em Madrid, tá na NH agora, e a gente vai ficar até o final, até expulsarem a gente daqui. Sim. E tem muita história realmente pra contar. Eu acho que isso daqui que a gente tá fazendo é só uma concretização de tantas memórias e de tantas lembranças que tem que ficar gravado em algum lugar. Tipo, tá nas nossas memórias, nas memórias de todo mundo que vieram aqui, mas isso precisa ser gravado, isso precisa estar concretizado. Desde pequeno, assim, foram inúmeras maranotas, mais de 20 aí juntos. Realmente a gente só fazia cagada. Não, realmente. Bom, então, a gente era uma chivá que gostava de bagunçar muito, assim. A gente, sempre zoava muito com a Peolá, zoava muito com os Madrim e gostava de esculachar mesmo, assim. Mas ao mesmo tempo a gente também, entrava muito na onda das Peoló, sempre pilhava muito, se sujava muito da cabeça aos pés, assim, amava, entrar na pilha dos Madrim e cantar as paradas e fazer as brincadeiras. E... A gente tem algumas histórias disso, né? Já teve gente nossa que quebrou dente, quebrou lá. Já quebramos portas. Já roubamos uma porta. Já destruímos colchão. Colchão que botaram nosso querido Masqueiro quase já perdeu a eu acho que a gente tem muita história pra contar. A gente era uma china que fazia muita bagunça, mas a gente vivia muito intensamente tudo isso. Então eu acho que essa intensidade toda foi, acho que, a principal característica, assim, se eu pudesse dizer, da nossa china nesses 14 anos, 15 anos de Razito, não sei. Mas assim. Nosso amor pela Razito, acho que isso define muito a gente, assim. Até gostava pensando no nosso nome, quando a gente definiu o nosso nome, teve até uma sugestão de botar apaixonados, assim, eu lembro muito, quando a gente era coaching. E acho que é isso, assim, acabou não sendo, mas acho que apresenta muito esse amor, essa intensidade que a gente vive há anos na Razito. Assim. Eu acho que até essa questão do nome, assim, a gente escolheu em coaching, né, tinha 11 anos, e acabou que a gente escolheu o nome Nitzim, que significa eternos. E acho que de lá pra cá, muito do que a gente fez na Razito foi um pouco essa tentativa de ser eterno mesmo. Acho que na época a gente ficou meio na dúvida se era um pouco pretencioso da nossa parte colocar esse nome, mas acho que até o próprio documentário, a obra, todas essas coisas que são tentativas um pouco da gente se eternizar nessa casa. E eternizar de um jeito bom, eternizar marcando as pessoas, eternizar com Shani Rime, com Mahanot, com histórias, com momentos, que eu acho que é isso, né? A memória fica pra sempre, então acho que o que a gente tentou muito fazer é ficar na memória das pessoas. Como a Razito ficou pra gente, a nossa vida inteira a gente tá aqui, literalmente, porque, a gente tem 21, 20 anos, então a gente quer deixar a nossa marca e fazer pros outros o que fizeram pra gente. E eu acho também muito legal falar que a gente voltou do SNAP, né, que voltou agora, pensando em gerações. Então a gente queria juntar as pessoas que antes eram da Razito, que são as crianças que são hoje em dia. A gente pensava muito como é importante fazer essa ligação com as pessoas, porque todo mundo tem uma coisa em comum, que é ser apaixonado por esse lugar, ter sido formado por esse lugar. E às vezes é difícil, né, chamar pessoas que estão longe, distantes disso, que não estão com a cabeça nisso, que nem a gente está hoje em dia. Só que valeu muito a pena ter essas pessoas se reencontrando a casa, reencontrando o projeto que é a Razito e a educação. E eu acho que foi muito interessante trazer aqui pais nossos que eram da Razito, Hanihim são nossos, os primeiros Madrim da vida da gente, os primeiros Madrim do primeiro Madrim da nossa vida. Então um projeto de gerações que todo mundo se junta, todo mundo se encontra e é muito bom. Eu acho legal também que acho que
dessa maneira, assim, acho que esse ano principalmente, depois da pandemia e tal, a gente quis ver com essa questão das gerações e de juntar todo mundo, a gente vê que todo mundo é uma família e a família é Razito, entendeu? Tipo, apesar das diferenças, das idades, gerações, cada um teve sua Razito da sua forma, mas no final você junta e o sentimento pela Trual, o sentimento pela Razito é um só, seja da pessoa que ficou 5 anos, da pessoa que ficou 10, da pessoa que ficou 15, da pessoa que até hoje se vê na Razito, até porque, como diz aquele história, né, que a gente sai da Razito, mas a Razito nunca sai da gente, né? Então eu acho que é isso, é muito bonito, assim, é muito gratificante ver essa família se juntando e se reunindo para falar sobre Razito, para relembrar de boas memórias, e acho que a gente só se fortalece cada vez mais e fortalece a nossa Trual. Sim, se vocês assistirem o documentário até o final, vocês vão ver como a Razito realmente impactou e impacta assim, a vida das pessoas. Teve gente que começou família com a Razito, encontrou o amor da vida dela aqui. Então, é muita coisa, né, por mim também. 62 anos, então até os 120 era muita coisa. E é um movimento, né? A gente tá aqui por causa dos nossos pais, do nosso madrinho, que a gente vai trazer mais madrinho. Isso vai acontecendo, vai passando bastão. E eu acho que a Razito só tá viva por causa do amor, só tá viva porque todo mundo tá se esforçando pra passar esse amor e o amor continua, né? Bom, queria mandar um grande beijo aí pra todas as gerações, todo mundo que veio aí nos últimos 60 anos e quem virá ainda nos próximos 200 anos. Obrigado. Então, se você quiser saber como fazer parte desse movimento, arrasta pra cima e tamo junto. Valeu. Doa pra gente, porque a casa precisa ficar linda, a gente precisa da ajuda de vocês, então, por favor. Fica aí então um desafio também para as próximas gerações da Razito fazerem tudo isso, viverem isso intensamente como a gente sente que viveu. E a gente espera também, daqui a 30 anos, ser convidado para outro documentário, para outra obra maravilhosa. Estaremos trazendo filhos, netos. Estamos juntos. Construam memórias. Construam memórias aqui dentro e construam memórias assim, eternizadas numa câmera pra gente lembrar e, enfim, poder mostrar para os outros que essas memórias existem, para eles verem viver memórias então. Lembra, galera, o sentimento não pode parar e Razito é ali. Razito.